Oi, gente, tudo bem? Trabalhe a sua comunicação. E quando eu digo trabalhe a sua comunicação, não é apenas você saber falar, mas a sua comunicação em tudo, com todos, de uma forma geral. Porque muitas pessoas falam, cuida da sua aparência, cuida de não sei o que e tal. Claro que sua aparência é muito importante, porque a sua aparência é uma comunicação. Só que as pessoas às vezes pensam que são coisas separadas. Pensar, a aparência é uma coisa, falar é outra, se comportar é outra, forma de andar, postura. Tudo isso é comunicação. Tudo isso é a forma como você se expressa e as pessoas, elas percebem o seu jeito, mesmo que de forma inconsciente. E por que eu digo para você trabalhar a sua comunicação? Porque se você quer ter bons relacionamentos, bom emprego, um bom relacionamento de uma forma geral, assim, no meio social, qualquer tipo de relacionamento. Se você quer se relacionar bem com a vida, saiba se comunicar. Saiba expressar quando algo não te agrada. E quando eu digo saber se expressar, porque às vezes você pode se expressar de uma forma e as pessoas entender como forma arrogante, como uma forma negativa. Então, por isso que caiba saber se expressar, saber se comunicar. Por exemplo, num relacionamento amoroso, se não houver comunicação, é muito provável que esse relacionamento não dure, não dê certo. Ou se dure, é aquele relacionamento que, você já viu, até o último dia de vida as pessoas estão ali se matando, brigando. E eu sei que não é isso que as pessoas querem. A gente quer um relacionamento saudável, uma vida onde tudo flua. Então, trabalhe a sua comunicação. Eu conversei, já convivi com muitas pessoas que não sabiam se expressar. Então, eu sou muito sensível às energias e ao comportamento das pessoas. Então, às vezes eu olho para uma pessoa, ela tá falando uma coisa, mas o comportamento dela tá dizendo outra coisa. Só que nem todo mundo é sensível igual a eu e percebe essas coisas. Então, assim, às vezes você tá falando uma coisa e querendo outra. Só que como você falou uma coisa, não tem como a pessoa entender aquilo que você está escondendo. Então, por exemplo, às vezes você queria muito... Vou dar um exemplo besta. Às vezes quando alguém serve um prato de comida, aí da primeira vez você fala, não quero. Mas você queria. Aí a pessoa pensa, então tá bom. Aí a pessoa não insistiu de novo, e você fica naquelas, nossa, mas eu queria. E de repente você fica morrendo de vontade de comer aquela coisa que a pessoa te ofereceu e você achou que ela ia oferecer de novo e não oferecer, entendeu? Agora, se desde o começo você tivesse de bem consigo mesmo e falasse, você quer, sim, eu aceito, por favor. Então, a comunicação também deve ser trabalhada o seu merecimento. Tudo tem a ver com comunicação. Entendeu? Isso daqui é só um exemplo pra gente dar. Então, assim, se você quer falar não, então fale não. Não fica tipo, não sei, que não sei o que, porque às vezes esse não sei para uma pessoa soa como indecisão. Indecisão, a pessoa pode entender da forma como ela quer. Então, se você vê alguém indeciso e você tá favorável a um sim, mesmo que a pessoa internamente esteja querendo um não, você tá mais favorável ao sim de fora. Então, você vê alguém indeciso, você vai e puxa essa pessoa pra, enfim, sei lá o que seja. Então, é bem importante que você saiba se comunicar. Então, se comunicar é a chave para qualquer coisa na sua vida, é a sua comunicação. E aí entra um pouco do básico de você saber interpretar, de você saber falar, saber um pouco ali do português, tá? Ninguém sabe assim, nossa, perfeitamente tudo certo. Mas não, o que eu sempre falo aqui é que o que ajuda a comunicação na questão de fala, de palavras mesmo, é você ler. Leia. Não precisa necessariamente você ler livros teóricos, filosóficos e tal, não. Você pode ler quadrinhos, você pode ler coisas que você goste, entendeu? Não precisa necessariamente ser algo enrijecido. Eu sou mais chata, eu mesmo gosto desses livros mais de psicologia, sobre mental, universo, essas coisas. Mas não significa que todo mundo é assim e que todo mundo deva ser assim. Não, que nem eu dei o exemplo de quadrinhos, de histórias, de livros com imagens. Cada um escolhe isso, mas ler é muito importante para aprimorar os seus conhecimentos e, óbvio, a sua comunicação de uma forma geral. Então, quantas vezes você já se deparou em uma situação que você não conseguiu se comunicar direito
e você teve ali uma situação meio chata, meio constrangedora. Comigo já aconteceu várias vezes, por exemplo, de não querer ir em algum lugar, em algum ambiente, e aí eu ficar, ai, não sei o que, a pessoa ser ali mais incisiva e eu acabar indo. E nesse lugar acontecerem coisas que eu não gostei, não me senti bem. Se eu soubesse me comunicar verdadeiramente com o que está alinhado com o que eu quero, com o que eu sinto, eu teria evitado muitas coisas na minha vida. Por isso que eu quero passar isso pra você. E a comunicação não é uma coisa que, ai, aprendi a me comunicar. Não. Já era. Não, você vai continuar aprimorando a sua comunicação sempre. Hoje em dia, às vezes, ainda mais se for pessoas que a gente gosta, né? Me oferecendo, me chamando pra lugares que muitas vezes eu não me identifico tanto. Mas eu falo assim, poxa, não quero, não gosto. Aí às vezes a pessoa pode ficar chateada ou não, mas aí é uma coisa dela. Pelo menos você não está chateado com você mesmo. Agora, se pra você tudo bem ir e tal, mesmo que você não goste tanto, ok, se isso não vai te fazer mal depois, cada um sabe do seu caminho. Mas então, outra coisa, entrevistas de emprego. Se você não souber se comunicar, você não vai ser contratado. Eu falo isso por experiência própria. Todas as entrevistas que eu me propus a fazer, absolutamente todas, desde que eu comecei a trabalhar, eu passei em todas. Não porque, nossa, primeiro que eu sou formada em gestão de pessoas, então eu sei muito bem das técnicas do que falar, só que não necessariamente da técnica, mas sim da sua comunicação. Porque a partir do momento que você entra na sala e o entrevistador te vê, você já está comunicando algo, ou seja, ele já está fazendo ali o seu mapeamento da sua imagem. Então a imagem já tá comunicando algo. E aí você entra mais retraído, meio assim, você já tá dando um certo tipo de comunicação. Agora você entrar sorrindo, mais aberto também, mas se for demais, você já passa, entendeu? Tem que ter o equilíbrio ali. Então, a partir do momento que você entende que a comunicação é extremamente importante, a vida começa a fluir. Começa a fluir em todos os sentidos, principalmente nas questões de relacionamento com pessoas, porque quando uma pessoa não sabe se comunicar muito bem, mas a outra pessoa sabe se comunicar, até que consegue fluir, ela vai extraindo da outra pessoa. Não que seja sua obrigação, tá? Tipo, eu sei me comunicar, então eu vou ter que lidar com todo mundo que não sabe se comunicar. Não, porque o dever de todos nós é a gente se aprimorar e saber se comunicar uns com os outros, né? Mas aí é uma questão mais individual de cada um, então a nossa parte a gente tem que fazer. Então, não gostou de alguma coisa, comunica. Gosta de alguma coisa, fala também. Porque às vezes a gente tem essa mania de gostar de alguma coisa, de querer alguma coisa, mas não informar a outra pessoa. Nem todo mundo não é empata, né, que fala, nem todo mundo é empata e consegue captar ali as microexpressões do rosto, ou tem alguma coisa assim, nem todo mundo. Às vezes você fala um não, a pessoa entende não. Às vezes você fala sim, a pessoa entende sim, porque é o que você tá falando. Mesmo que por dentro você pense outra coisa, aquilo que sai da sua boca é o que tem força ali no momento. Muitas vezes você pode mostrar o contrário. Aí, às vezes já aconteceu comigo, fala assim, eu falei isso, mas na verdade eu queria outra coisa. Aí a pessoa falou assim, nossa, mas por que você não me falou? Aí eu fiquei assim, é verdade, por que eu não me falei? Porque eu não sabia me comunicar. E eu não quero que você se sinta culpado agora por não saber se comunicar. É uma coisa que a gente tem que aprimorar, é uma coisa que a gente aprende, então precisa de paciência. Então é com pouquinhas coisas. Por exemplo, eu não gosto de usar esse tênis porque me machuca, mas eu ganhei de uma pessoa que eu amo. Eu falo, nossa, não gostei, não tá me machucando, entendeu? Coisa besta, gente. Que é coisa pequena do dia a dia, mas que vai fortalecendo a sua comunicação para você conseguir se expressar e se colocar melhor no mundo. E outra coisa, aprenda a sustentar a sua comunicação também. Por isso que a sua comunicação, ela deve ser coerente com o que você sente e o que você pensa. Deve haver uma coerência nos seus atos. E aí entra a questão de saber se comunicar. Por exemplo, às vezes a pessoa tem uma fala e eu não concordo com essa fala.
Igual aqui no canal, aqui os meus inscritos eles discordam de mim, já aconteceu e eu não vejo problema nenhum com isso, porque não existe ninguém que é dono da verdade, não existe ninguém 100% certo. O canal é justamente para isso, para vocês concordarem, discordarem, darem a opinião de vocês. Então, em algum momento eu tô conversando com alguém e eu discordo do que aquela pessoa fala. Aí eu vou lá e vou xingar a pessoa. Ah, nossa, você é um idiota, não nada a ver isso que você tá falando, porque é desse jeito aqui, assim. Não é assim. Eu posso falar assim, eu entendi o seu ponto de vista, mas no caso eu entendo que aí você expressa da melhor forma que você conseguir, sem deixar a pessoa desconfortável. Porque normalmente, quando a gente não tem a comunicação e o controle emocional adequado, quando alguém fala algo que a gente não concorda, a nossa primeira reação é de estresse, de raiva, de não, você tá errado, de querer brigar, de querer defender o seu ponto de vista. Defender o seu ponto de vista é certo, não é errado você defender o seu ponto de vista. Só que a forma como que você se comunica pode estragar toda essa sua questão. Então imagina que o que você tem para falar é correto, mas a forma que você fala é um pouco autoritária e arrogante. Então, para aquela pessoa, ela vai entender só aquela arrogância. Ela não, mesmo que você esteja certo, ela não vai compreender da melhor forma. Mas é claro também que às vezes, mesmo você se expressando da melhor forma possível, haverá pessoas que não vão entender, que não vão compreender e que não vão se esforçar para isso. Mas aí tudo bem, desde que você esteja em paz consigo mesmo. Tipo, eu falei o que eu pensava, tá de acordo, tá com coerência com os meus pensamentos e com os meus sentimentos, então tá tudo bem, tá tudo certo. Mas esse é o importante, trabalhe a sua comunicação. É isso que vai abrir portas, é isso que vai melhorar a sua vida, é a sua comunicação. Porque às vezes, quantas vezes você estava, sei lá, na aula e aí você quis levantar a mão para dar uma resposta, mas aí você não deu e a outra pessoa deu, ou você falou e quem levou o crédito foi outra pessoa. Porque você tinha ali, sei lá, uma certa timidez, algum bloqueio e não conseguia se comunicar, se expressar bem. Só foi um exemplo aqui, tá? De repente se encaixa aí na sua vida. Mas assim, gente, trabalhem a sua comunicação. Se esse vídeo te ajudou de alguma forma, curta, comenta e compartilha para que a gente possa crescer e evoluir juntos. Gratidão!